ver se o áudio era bom. Olá! Estamos para mais um episódio da websérie Novo Olhar. E hoje a gente vai falar com um veterano, Alan. Um veterano que vai contar a história dele com o Naya, com o programa de aprendizagem, trajetória profissional, isolamento social. Quantas coisas, hein? Ele vai entrar daqui a pouco. E você que ainda não conhece, Cana Real PTE é um programa de preparação para o mundo do trabalho que reúne instituições que se dedicam a isso. Então a gente tem o NAIA como uma instituição que prepara jovens para o mundo do trabalho. Nós temos o Programa de Trabalho Educativo, que também é um projeto de uma outra instituição chamado Sal da Terra. E juntos a gente prepara jovens para o mundo do trabalho. E agora, ainda mais, né? Porque com o virtual, com as tecnologias, a gente não limita mais uma quantidade. Os jovens que quiserem se conectar, basta seguir a gente aqui no Instagram e depois seguir a gente também no YouTube. A partir do segundo semestre, a gente começa as aulas por ali. As aulas, as atividades, os desafios, e aí todos os jovens interessados vão poder participar. Olha que coisa bacana, né? Não existe mais limite, existe comprometimento e interesse. Também não existe mais essa história de, é da minha instituição ou da outra instituição. Não, nós somos instituições que estamos em lugares diferentes, mas temos o mesmo propósito, preparar os jovens para o mundo do trabalho. Alan, você já entrou, você tem que pedir a solicitação agora. Vamos lá? Ele vai pedir a solicitação para a gente poder conversar com ele. Eu estou bem feliz nessa nova fase do Novo Olhar, porque os jovens estão podendo ter voz. Vocês estão podendo conhecer melhor esses jovens maravilhosos a que a gente se dedica, né? Eu sou apaixonada por eles, já há anos venho fazendo trabalho com os jovens. E agora ele aqui, ó. Através das lives, a gente consegue conhecer esses jovens. E aí as pessoas falam, agora eu estou entendendo por que você gosta tanto de trabalhar com eles. Porque eles são maravilhosos, né? Já pedi a solicitação, agora ele já vai entrar. Vamos ver. Olá, Bruno. Tudo bom? Bom ter você aqui com a gente também. Seja bem-vindo. E se você conhece jovens que querem se preparar para o mundo do trabalho, pede para seguir a gente aqui no nosso Instagram. É a partir daqui que a gente começa a mobilização para o segundo semestre do curso de preparação para o mundo do trabalho, tanto do NAIA quanto do PTE. Oiê, Chegou meu convidado, cheguei. Alan. Tudo bem, Tudo, Alan? tudo bem, e você? Muito bom. Bom, Alan, você vai começar falando seu nome, sua idade e vai contar pra gente como foi que você chegou no NAIA. Certo. Bom, eu sou o Alan, hoje eu tenho 27 anos e trabalho no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, né, desde o ano de 2010, que foi quando eu iniciei no processo de aprendizagem, ou seja, eu estou na mesma empresa desde o período do NAIA até os dias atuais. Né, eu quebrei um pouco a estatística aí, que as pessoas falam que os jovens permanecem durante 2, 3, no máximo 4 anos na empresa, eu estou aí há 10 já. Bom, o meu primeiro contato com o Naya foi em 2009, a convite de uma tia que morava próxima à instituição, e eu não conhecia o Naya até então, sempre frequentei ONGs, sempre gostei de fazer cursos tendo contato com voluntários, mas com o NAI em si eu nunca tinha sequer pisado lá. Então essa tia me comentou a respeito do preparatório, né? Foi a primeira turma ou uma das primeiras turmas, não lembro exatamente. Eu acho que sim, porque Haveriam, 2009, acho que é a primeira turma, quando começa acho que esse programa. foi a primeira turma. E
ela comentou, olha, o NAE vai fazer um projeto com jovens e vai lá, né? Naquele momento eu não estava mais trabalhando, eu tinha deixado o emprego que eu estava há algum tempo. E eu falei, cara, eu estou em casa, né? Nessa época a gente não tinha tanta disponibilidade de internet quanto hoje. Eu falei, meu, eu vou me lançar, vamos ver o que que dá isso aí. E daí eu fiz o curso, né? Era um curso de 4 meses e passaram-se 4 meses desde o término desse curso até o início do meu vínculo com o Sindicato dos Engenheiros. E é engraçado esse tempo, né? Porque eu terminei o curso e eu falei, bom, terminei o curso, fiz tudo que tinha que fazer, e agora? O que que acontece? A gente não tinha o histórico de pessoas que fizeram e tiveram algum sucesso em conseguir vagas de trabalho e tal. Falei, bom, fiz o curso, fiz o que eu tinha que fazer, colhi os aprendimentos, os ensinamentos que as pessoas tinham para dar, então, seja o que Deus quiser agora. E eu lembro que antes de eu iniciar, eu estava numa viagem, né? Eu estava no Nordeste, um parente meu tinha falecido e a gente foi para lá, para o velório dele. E a Silvia, que era a coordenadora do projeto na época, me ligou de lá e falou: Olha, Alan, eu preciso que você volte para São Paulo porque tem uma vaga assim, assim, assado para você. E eu falei: Cara, eu não tenho como voltar agora. Eu tô aqui, eu tenho um retorno agendado só para a próxima semana. Então, eu não sei o que eu faço. Enfim, ela deu o jeitinho dela lá e conseguimos, né? Deu tudo certo para que eu iniciasse na empresa já em fevereiro do ano de 2010. E aí? Primeiro eu queria que você contasse assim, esses 4 meses que você fez o curso preparatório do NAIA, o que que mudou na Uhum. tua vida, o que que mudou assim? Por que que ele foi importante, esse curso preparatório? Olha, ele foi importante porque foi um primeiro contato mais próximo que eu tive com pessoas que eu olhava mais de uma maneira distante e pensei e me fizesse pensar assim, poxa, eu estou próximo dessas pessoas. O que que acontece? Por que que eu estou falando dessa forma? Quando o meu primeiro emprego foi por volta de emprego formal, eu digo, por volta dos 15, 16 anos num restaurante ali na Vila Olímpia e eu fazia entrega de almoço, enfim, de alimentos em escritórios ao redor. E eu sempre entrava nesses escritórios e via essas pessoas que recebiam os alimentos como uma realidade muito distante da minha. Eu falava, cara, eu gostaria muito de chegar nesse ponto, só que eu acho que é praticamente impossível. É muito difícil, para não dizer impossível, é muito difícil. Quando eu fiz esse curso preparatório do NAIA, eu já senti essa distância encurtando um pouco porque essas pessoas que, né, tratando de um modo geral, as pessoas para quem eu entregava a comida, hoje elas estavam numa sala de aula, né, já que os palestrantes do NAIA são voluntários, essas pessoas elas estavam na minha frente e eu poderia trocar informações com elas ali diretamente, né? Já era um contato diferente que eu estava tendo. Então eu falei, pô, eu posso extrair alguma coisa dessas pessoas. Então nesses 4 meses, ainda que eu tivesse a incerteza se ia dar certo ou não, eu falei, cara, é a chance que eu tenho de conversar com essas pessoas e entender o que, que elas fazem para chegar onde elas estão, para ter uma determinada condição social, para ter um emprego onde elas se sintam bem, porque muitas dessas pessoas eram felizes onde elas trabalhavam, mesmo com cobranças e tal. Então, eu falei, cara, eu vou tirar o máximo que eu conseguir dessas pessoas e seja o que Deus quiser, entendeu? Mas você está falando uma coisa muito interessante, Alan. Eu estava falando seu nome errado, né? Tá falando de Alan. É Alan, né, que a gente fala? Minha mãe chama de Alan, mas fique à vontade. Mas na empresa, todo mundo me chama de Alan. Os amigos, muitos deles chamam de Alan. Então eu falo, olha, sinta-se à vontade, Alan ou Alan, eu atendo pelos dois. Agora que eu vi, eu vou falar, vou procurar falar certo. Alan, Alan. Você falou uma coisa importante, porque quando a Silvia começa o programa, esse programa de preparação para jovens, não tem dinheiro. Então, assim, tinha um programa,
mas não tinha dinheiro para pagar professor. E a Exato. alternativa que ela encontrou é voluntários. Mas até então, nenhuma instituição tocava um projeto desse com voluntários, entendeu? Era só contratado. Mas como a gente vai montar um projeto desse sem verba? E a Silvia, ela inovou quando ela falou: nós vamos construir isso com voluntário. A força do voluntariado. E aí é o primeiro curso que tem de preparação para jovens, assim, que eu tenho conhecimento, só com voluntários. Porque ele começa só com voluntários. Então a Silvia faz todo o embasamento, mas a gente vai convidando voluntários que vão se disponibilizando uma vez, duas, depende da disponibilidade dele. Tinha os voluntários que iam toda semana, né? Eu tenho tal matéria, eu vou Sim. ensinar toda semana. Eu mesma fui voluntária nesse período, não sei se você teve aula comigo. Eu dava Sim. algumas aulas de sustentabilidade com o Motainai, e aí eu 2 vezes por ano eu fazia esse trabalho voluntário. No primeiro semestre, no segundo semestre, eu sempre disponibilizava um dia para fazer esse trabalho e atender as turmas. E agora o impacto disso é você que está me trazendo agora. Eu nunca tinha imaginado que assim, que você sentia mais próximo de uma realidade que você antes achava impossível chegar. De você só ia levar a comida para eles naqueles escritórios ali na Vila Olímpia, né? E falava assim, uau, Isso. um dia eu queria ter essa vida, mas hoje eu tô só entregando a marmita deles, né? A comida deles. E aí, quando você vai para o Naia e você tem aquelas pessoas como voluntárias, compartilhando o conhecimento delas com você e se colocando à disposição, porque você podia conversar com elas ali numa condição de igual para igual, né? Você não estava naquela condição de entregar a comida para elas, mas você estava ali como um aprendiz, né? E isso mudou, né? Mudou. E tem o outro lado, né? Essas pessoas que estavam lá, elas estavam dispostas também a ajudar. É como eu falo, o voluntariado ele tem o voluntário ele tem uma disposição diferente de ensinar. A pessoa quando ela é paga para fazer para ensinar, ela tem o prazer de ensinar. Muitas vezes ela faz com amor. Só que quando a pessoa ela é voluntária, existe um plus, sabe, na vontade dessa pessoa, ela se entrega de uma maneira muito mais intensa. E É o você que eu sente, percebo. e você E sente você isso. e a pessoa sente. Eu, no meu caso, senti, sinto ainda quando eu vejo algum trabalho voluntário por perto. Então, não era só o simples fato dela estar ali na frente, era uma real entrega da pessoa, de querer entregar o conhecimento que ela tinha, a vivência dela, e acabou unindo ali o querer entregar com alguém que queria receber. Casou Ah, as duas coisas. Né? Foi muito, enfim, foi muito bacana. Tem uma experiência muito legal que eu queria aproveitar para compartilhar, que foi um dia, né? Depois de alguns anos, eu voltei nesse restaurante onde eu trabalhava, não mais como um entregador, mas como um cliente. E, eu tinha agendado, né? Eu acabei mantendo contato com algumas pessoas dessas empresas. E uma delas me chamou para almoçar. Falei, vamos lá, vamos almoçar comigo. A gente vai lá no restaurante onde você trabalhava. Então, a gente comentando disso, isso voltou na minha mente agora. Então, eu saí do entregador lá do restaurante para um cliente conversando com o diretor de uma das empresas onde eu fazia entrega. Eu falei, cara, que surreal. Eu falei, a realidade é totalmente diferente para alguém que não tinha na mais otimista das expectativas essa noção. Eu falei, meu, eu vou chegar nesse ponto em algum momento tão rápido. Não, na visão mais otimista eu não esperava isso. e tudo começou quando você decidiu ir para o Naia e fazer aquele preparatório. Exatamente. Eu fiz um preparatório sem muita expectativa se ia dar certo, se não, mas eu falei, bom, é o que eu tenho hoje, é o que eu vou abraçar hoje. Vamos que vamos. E se vai dar certo, não sei, mas se não der certo, pelo menos o aprendizado, algum contato, alguma coisa boa eu vou tirar daqui. E acabou que deu muito certo, né? Ai, que Alguns meses depois, me aparece, né?
não vou, caiu do céu uma chance de trabalhar numa empresa onde eu estou até hoje, né? Aí conta um pouquinho sobre essa tua trajetória dentro do Sindicato dos Engenheiros aqui do Estado de São Paulo. Como é que foi? Você começou como aprendiz? Isso, eu comecei como aprendiz, né? Fiz parte da primeira turma de aprendizes do NAIA, e sim, a primeira turma que eram de 5 pessoas, se eu não me engano. Começou com cerca de 5 pessoas, e aí ela foi crescendo ao longo do tempo. Eu comecei no sindicato como aprendiz, eu passei durante esses 2 anos de aprendizagem por, não lembro quantos, mas foram diversos setores. Comecei num setor chamado expedição, né, onde trabalha toda uma questão logística, de entrega de documentos internos, enfim. A gente daí me transferiram para um setor chamado benefícios, né, que é um setor que trabalha com benefícios, né, literalmente falando, para os associados, né, desse sindicato, como plano de saúde, plano odontológico, seguros, enfim, é a parte que faz intermédio entre o engenheiro e o benefício ali que ele está buscando. Com mais ou menos 8 meses de empresa, eu fui para o setor de RH, onde eu estou até hoje, e, e aí eu acabei fazendo assim coberturas de férias, vamos dizer assim, em alguns setores, como o setor de atendimento, no setor financeiro, um pouquinho na parte de TI. Então, eu acabei tendo uma rotação lá que foi bastante interessante, me permitiu conhecer a empresa como um todo, mas aí eu acabei fincando mesmo os pés no RH, que é minha atuação, inclusive, atual. E estudo? Você continuou os estudos, fez alguns cursos? Conta um pouquinho. Sim, durante o período de aprendizagem eu fiz o ensino médio, né? Eu estava no ensino médio e então eu trabalhava de dia, fazia o ensino médio à noite e aos sábados eu cursava inglês, né? Era isso mesmo, cursava durante os sábados de manhã inglês, até eu terminar o processo de aprendizagem que ali foi simultâneo ali com o término do ensino médio. Quando eu terminei o processo de aprendizagem, eu iniciei na minha primeira faculdade, que foi de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC, Nossa, você e fez desenvolvimento de sistema, TI? fiz. E aí eu tive a alegria também, né? Concluir essa faculdade. Foi o primeiro diploma de ensino superior da família, né? Eu E brinco com as assim, pessoas, eu ó, falo, não, muito, extremamente porque suado, o que que porque é trabalhar de dia, estudar de noite, numa faculdade de exatas, né? Você fez FATEC? Você fez? FATEC. FATEC, morando onde? Porque tem a questão da logística, da distância também, né? Fala um Não, pouquinho. era uma distância enorme, assim. O Sindicato dos Engenheiros fica no centro de São Paulo e a FATEC, onde eu estudava, ficava aqui na Zona Sul, na região do Boi-mirim, né? São cerca de quase 30 quilômetros de distância. E no período da manhã era relativamente tranquilo, porque eu estou aqui entre os dois, né? Eu estou entre o trabalho e a faculdade, eu estou aqui no meio. E para ir para o trabalho era relativamente tranquilo, mas para ir para a faculdade eu demorava assim 2 horas, 2 horas e meia. Já cheguei a demorar 3 horas para chegar lá na faculdade. E, e foi um processo bem difícil, porque eram aulas à noite, né, de segunda a sexta à noite, e nos sábados eu tinha aula a partir das 7 da manhã. Né? Então a gente chegava da faculdade na sexta-noite, já ia direto dormir, quando dormia, né? Porque de vez em quando a gente fazia uns trabalhos aí de madrugada. E, e daí ia pro sábado, na aula de sábado, saía da FATEC, chegava em casa só para almoçar e partia para o inglês, né? Porque como eu passei até a aula sábados de manhã na faculdade, eu tive que migrar o inglês para o período da tarde. Então foi uma época bem desafiadora, né? Acho que foi a mais 4 anos? desafiadora desse período. Foram Quatro três anos? anos. 3 anos É, assim, na, essa na rotina. FATEC, na FATEC 3 anos. Quantas horas você dormia por dia? Por noite, quer dizer, quanto tempo de sono? Normalmente umas 5 horas.
Mas nos períodos de atividade, né, quando os professores começavam a cobrar com mais intensidade algumas atividades fora ali da sala de aula, eu chegava a 3 horas, 2 horas de sono. É importante você narrar isso, porque para a gente entender que hoje, com a tecnologia, uma vez que a gente tem um objetivo claro, e agora com a tecnologia que existe, como que você acha que está essa parte de continuar estudando, aprendendo, se especializando? Como você vê isso? Você viveu essa vida aí que só tinha como aprender indo até lá, enfrentando tudo isso. Hoje existem outros formatos possíveis, mas também vai depender de muita força de vontade da pessoa, que ela precisa ter isso claro. Mas me fala um pouquinho, porque você já viveu os dois mundos, né? Ou está sentindo esses dois mundos agora, com os novos formatos de escola ou de aprendizagem. Sim. Olha, hoje eu enxergo esse mundo, essa possibilidade de você adquirir conhecimento virtual como uma vantagem para quem tem acesso, né? Nessa fase a gente não tinha isso tão difundido quanto é hoje, mas isso requer, para quem quer se inserir nesse formato novo de estudos, uma disciplina, uma disciplina que talvez seja até maior do que você assistir ali presencialmente. Porque quem passa a controlar a jornada ali, o período de aulas, não é mais um professor, e é sim a própria pessoa. Durante a faculdade presencial, você tem ali uma carga horária definida, que é das 7 até as 10, das 7 às 10h30, enfim, de acordo com a instituição. Nos cursos online, por exemplo, no estudo de uma forma mais virtual, é você quem determina o horário que você vai estudar. Então, se você não tiver um autocontrole e essa força de vontade, você não consegue ir para frente. Você vai uma semana, você vai até 2, mas no meio do caminho ali você trava. Você não consegue ir se você não tiver esse empenho. Você quer atender? Você quer atender o interfone? Já já ele termina, vou deixar. É porque aqui é ao vivo, eu sei como é. O meu telefone também toca, o vizinho chama também, a gente está na live e ninguém sabe, né? Então, você fala, você está trabalhando? Eu falo assim, gente, eu estou na live. Então, mas, ó, passou. E aí você está falando dessa coisa da disciplina, que agora vai ser fundamental, e ela não vai ser só fundamental para o estudo. Ele também vai ser fundamental para o trabalho. Você está enxergando que agora o home office não vai ser mais só uma questão de isolamento, vai ser um normal, um novo normal? Como que você está sentindo isso aí, você que já está dentro desse mundo do trabalho? Olha, eu enxergo essas mesmas características que a pessoa tem que ter. Na verdade, eu falo dessas características para o estudo, mas elas valem para a vida inteira, né? Se você não tiver uma disciplina, se você não tiver uma força de vontade para chegar onde você quer ser, infelizmente não chega. Você pode ser empurrado por 300 pessoas ali falando vai, vai, vai. Só que se você não tiver o seu próprio empenho, você não consegue. Com relação ao home office, eu entendo que é uma realidade que vai ser cada vez mais evidente na nossa vida, né? Eu acho que essa questão da pandemia, ela acelerou o processo da digitalização do home office propriamente dito também, e isso requer da gente também uma administração, porque a gente acaba trabalhando até mais, né? Eu falo por experiência própria, porque a gente trabalha de uma maneira com a carga horária maior, com a intensidade maior, porque a gente ganha esse tempo de deslocamento. O tempo que a gente perdia no trânsito, né, da casa para o trabalho, a gente já está ganhando aqui, aproveitando para fazer uma outra coisa. Então, eu enxergo com muito otimismo esse avanço nosso, né, pro home office, pro ensino à distância também. E hoje eu tento aproveitar ao máximo, não só no trabalho, né, eu tô aqui fazendo meu home office, quando acaba, dá aqui minhas 18 horas, 19, de acordo com as minhas atividades, eu fecho
Desculpa. Vai, pode falar. Imagina, eu fecho aqui os programas do trabalho e já vou para aqui para minha outra atividade, que é o que eu estou estudando hoje, né? Hoje eu tinha um projeto de fazer pós-graduação e, e eu acabei não conseguindo fazer em função da pandemia e tal. Mas eu falei, bom, vamos para o outro caminho, que é eu estou mergulhando aqui nesses cursos que estão disponibilizando, eu estou estudando através de uma plataforma aqui de uma faculdade e tentando me especializar conforme eu consigo aqui. Ah, e Ah, você... Estão perguntando se você fez outra faculdade, né? fiz. Após terminar o curso de análise de sistemas, eu continuei trabalhando no RH. Então, eu me senti com um pequeno gap ali entre o que eu conhecia na parte profissional, na parte prática, com o que eu conhecia na área acadêmica. Eu fiz alguns cursos de RH ao longo desse período, mas eu sentia a falta de um conhecimento mais profundo. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma segunda faculdade, né? Terminei no ano passado, que foi de administração. Que aí sim, 4 anos, bacharelado, tudo mais. Então, eu passei a ter 2 diplomas e consegui unir de fato, a experiência, né, na parte administrativa com um conhecimento mais acadêmico na área. Ah, entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho também, porque o que que eu observo? Muitas vezes os jovens entram no NAIA, entram num projeto de preparação, loucos para conseguir o primeiro trabalho como aprendiz. Que eles querem o quê? Né? Eles querem ter Dinheiro. essa liberdade. Porque para o adolescente, isso aqui é liberdade, né? Puxa, eu quero muito. Então ele luta, luta e vai, faz e se empenha até conseguir a aprendizagem e aí ele começa a receber uma ajuda de custo. Que para quem ele não recebia nada e agora ele tem, uau, aquilo para ele é o mundo. E aí, às vezes, ele relaxa na questão de continuar os estudos. Termina o ensino médio e não segue adiante, porque é isso que você falou. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Você tem o desgaste do trabalho, né? Já trabalhar é um desgaste. Você tem o cansaço. Você é jovem, né? Você quer se divertir, você quer ir para balada. E como é que vai conciliar? Porque se o dinheiro vai para a faculdade ou para os estudos, não vai sobrar dinheiro para balada. Então, o jovem fica naquela situação e aí acaba cedendo ali. Acaba o programa, porque o programa de aprendizagem tem data de validade. Ele parou os estudos, ele estacionou e aí fica difícil se manter, ou ele recebeu uma proposta de um outro lugar, continuidade, porque vai passar por uma barreira aí que é não ter continuado os estudos. Você fez um outro caminho, mas também queria que você vislumbrou isso, você já enxergava que se você não se dedicasse, não fizesse o estudo, quanto aquele diploma de uma faculdade faria diferença nos seus próximos passos, porque uma das coisas que eu falo para os jovens também o difícil não é vocês entrarem no mundo do trabalho. O nosso objetivo com o NAIA e o PT é fazer com que você se sustente neste mundo e possa crescer. Por isso toda a base é fornecida nesse curso preparatório. Porque não é só entrar. Entrar até que é fácil, né? Porque tem uma lei, você está na idade. Agora, depois que entra, então eu acho que você tem experiência para poder contar para a gente isto, a partir deste olhar aí, de por que continuar os estudos, apesar de, né, jovens que você conhece, que começaram com você, que pararam os estudos, o que foi que aconteceu também, poder trazer esse cenário, acho que pode ser bem interessante para eles. Bom, eu acho não, né? As pessoas sempre me falaram, meu pai me falou, os voluntários, eles sempre tocavam numa tecla que eu acho que marcou assim bastante para mim, influencia até os dias de hoje. Eles falam assim, olha, você pode passar a ganhar 1.000, pode passar a ganhar 10.000, mas assim, no fundo, não é isso que vai importar para você. O que importa no fim das contas é o conhecimento que você adquire, porque
podem tirar tudo de você, mas ninguém vai tirar o conhecimento que você tem. Às vezes você está ali confortável no emprego e você não correu atrás de. Vamos dizer que vamos imaginar um cenário aqui, dois cenários. O cenário de uma pessoa que está trabalhando, ela está confortável no emprego dela e ela não buscou se atualizar, não buscou um aperfeiçoamento. E por outro lado, tem uma outra pessoa aqui que tem buscado se atualizar, tem buscado se desenvolver. Num cenário de crise onde as duas perdem o emprego, a que tem maior chance, óbvio, é aquela que consegue se especializar, aquela que se mantém em busca de estudos e tal. Por quê? Porque é aquilo, o conhecimento ninguém rouba de você. Então, independente de você ter esse medo ou não de perder emprego, eu acho que a pessoa tem que buscar o aperfeiçoamento por, por querer ser melhor. A gente não pode se contentar somente com o status que a gente vive hoje. Eu tenho esse pensamento comigo de querer sempre buscar mais. A gente sempre pode buscar mais. A gente vê esse desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento em tudo quanto é área. Por que a gente, enquanto pessoa, não pode fazer algo que faça com que a gente se desenvolva também? Então, eu sinto essa importância. Eu acho que é importante o jovem ele buscar novos conhecimentos, buscar cursos, buscar livros, conhecimento através de livros. Hoje se lê muito pouco, né, devido à internet. Eu acho que não só pela questão financeira, não é só buscar querer ganhar mais. Isso é importante, claro, é muito legal você ganhar mais, você ter acesso a novos mundos, mas eu acho que o ponto principal seria a gente buscar conhecimento para ser melhores, para a gente melhorar enquanto pessoas, entendeu? Eu acho que o resto acaba sendo uma consequência. Muito bom. E é muito bom você falar sobre isso, porque é o que a gente acompanha, né? Muito. Porque eu queria que você também me descrevesse o que você sentiu quando você recebeu o seu primeiro salário. Olha, liberdade foi o primeiro sentimento, foi justamente esse que você tocou, a liberdade de você fazer jus ali a um salário. E o primeiro sentimento foi liberdade. Um segundo sentimento falou, pô, eu vou poder ajudar em casa. A gente, Sério? a gente, né, aqui de casa, a gente cresceu com isso. Eu tenho uma irmã mais velha, que hoje é casada, e, e a gente cresceu com isso, né? Minha mãe batalhou a vida inteira para conseguir criar a gente, e a gente cresceu acompanhando esse esforço dela em poder dar aquela condição para que a gente prosseguisse. Então, quando a gente começou a ganhar o nosso salário, a gente pensava, claro, na nossa liberdade, em poder comprar aquela roupa que a gente queria, em poder fazer os investimentos que a gente quisesse, independente do que seja. Mas a gente pensava também, eu pensava, ela, minha irmã também, em ajudar em casa, em de alguma forma, dar o suporte para minha mãe nesse sustento. Isso eu faço até hoje. Minha irmã casou, mas ela continua também dando algum suporte, entendeu? Então, é algo nosso. Nossa, que coisa boa, coisa bonita. Porque, na verdade, quando a gente entende que a gente só conseguiu o que a gente conseguiu, porque pessoas nos apoiaram, a família te apoiou, e agora você demonstra gratidão de uma forma concreta, né? Quando você recebe o seu salário e fala assim, olha, essa parte é a minha contribuição por tudo que você vem fazendo e fez por mim até agora, né? Para eu poder conquistar isso e poder devolver. Uau, isso daí é incrível. E você também nunca abandonou o Naya, né? Você sempre se Não. manteve ali como voluntário e é uma forma também de demonstrar sua gratidão de forma concreta, ou seja, você saiu, termina o programa, então vamos falar 2 anos de aprendizagem, mais 4 meses, 2 anos e meio que você teve contato direto com o NAIA, que você foi um dos beneficiados do NAIA, mas depois disso você continua com o NAIA. Conta aí essa trajetória Sim. sua como voluntário.
E quando eu terminei o contrato lá de aprendizagem, passei a ser um funcionário com contrato como a gente conhece lá no Sindicato dos Engenheiros, mas eu passei a ter um sentimento de gratidão que eu tenho até hoje pelo NAI, pelas pessoas que se dispuseram a ensinar, né? Eu tenho o professor Vicente, que hoje não está mais com a gente, foi um dos professores que mais marcaram assim, a minha trajetória lá. Camila, muito obrigado. Te ame. E, assim, eu tive algumas pessoas que fizeram, deixaram uma marca assim, muito forte dentro de mim. E eu acho que o mínimo que eu poderia fazer é retribuir da mesma forma, tentando passar um pouco que eu consegui adquirir de tanto conhecimento que as pessoas tentaram passar. Então, eu tentei me vincular ao máximo ao NAIA, com as festas, né? Tem as festas juninas que eu tentava participar enquanto voluntário também. E eu acho que a experiência mais impactante para mim, né, foi num dia que eu voltei para o NAIA como palestrante para a turma de aprendizes. Cara, esse dia para mim foi fantástico, porque eu me vi do outro lado, né? Então eu pude sentir como é que é o esforço que as pessoas tiveram para elaborar um material, para saber como é que ia passar essas informações e, e principalmente encarar aquele público, né, que é sedento por informação, que é um público que puxa muito, que puxa muito mesmo de você, exige bastante, e que hoje ainda eu acho que é um pessoal mais exigente por informação do que era há 10 anos atrás. Né? Hoje eu vejo jovem mais exigente ainda. Então, assim, foi um desafio, mas um desafio muito prazeroso, do qual eu me orgulho de falar, eu me orgulho de dizer que eu fui o aprendiz e, passados alguns anos, eu pude contribuir um pouquinho ali para aquele pessoal que estava naquela sala. Já me disponho desde já a fazer novas palestras. E, enfim, foi uma experiência gratificante porque eu vejo um ciclo completo, um ciclo de uma pessoa que entrou ali para buscar o conhecimento, recebeu muito conhecimento, se desenvolveu ao longo do tempo para chegar a um ponto onde ela voltou ali para assumir o outro lado. E daí ela consegue passar todo o conhecimento, ou parte dele, para outras pessoas que também estavam naquela posição que eu estava lá atrás. Cara, você é um sucesso total, Alan. Olha só, você de um menino que entregava marmita na Vila Olímpia e um dia falou, puxa, como é ter uma vida dessa num escritório, usando essas roupas bacanas? E aí depois você entra no NAIA, começa a ter aula com os voluntários que são aqueles caras, e depois você um dia tem um almoço com um dos diretores que era voluntário, seu professor, e você foi no restaurante onde você trabalhou. Olha só que louco. E depois de um tempo você volta para o NAIA para ser um dos palestrantes. Meu, é história de Hollywood isso aqui, a gente tem que fazer roteiro. É lindo isso. Muito legal. A Elisa aqui, ó, a Elisa tá lembrando de uma palestra, uma segunda palestra que eu fiz no NAIA, dessa vez para os funcionários, sobre educação financeira. O que é que acontece? Ao longo dos últimos anos, né, eu fiz o curso de administração e nesse período entre o curso de administração até hoje inclusive, eu faço pesquisas, eu leio livros, eu gosto de estudar o tema educação financeira, eu gosto de estudar o tema investimentos no mercado financeiro e eu adquiri um conhecimento de tal forma que eu falei, bom, agora eu acho que eu posso passar isso para algumas pessoas. Então, eu cheguei a fazer essa palestra dentro da empresa onde eu trabalho, para algumas pessoas, não, palestra aberta, para quem quisesse assistir,
E depois eu levei essa mesma palestra lá para o NAIA, né, que foi uma outra forma de gratidão, né, como você comentou, né, uma vez para os aprendizes e agora com os funcionários do NAIA, alguns deles estavam desde a época que eu era aprendiz mesmo. No dia da palestra eu encontrei os mesmos funcionários assistindo Ai. o que eu tinha para falar. Falei, cara, eu tô no céu. E Muito, você, é muito bacana. e por que você acha que esse tema é tão importante, assim, de aprender a lidar com o dinheiro? Eu sou caçadora de desperdícios e falo sobre motainai, desperdício. E uma das dores que as pessoas mais têm é quando elas percebem que estão desperdiçando o dinheiro, você sabe. E aí, Sim. pobre gasta, rico investe, porque não sabe a diferença. E eu queria a tua visão como um especialista em organização financeira, que veio de uma família humilde, mas que compreendeu que enquanto eu não dominar o dinheiro vai me dominar a vida inteira. O que É, mais que te encantou nessa coisa? Porque assim, é muito importante o jovem, porque se a gente é pobre hoje é porque a gente não olhou para o dinheiro, né? Não prestou atenção nele. E aí eu penso assim, os jovens, o quanto antes tomarem consciência dessa questão de planejamento financeiro, educação financeira, mais sustentável vai ser a vida dele dali para frente. É preciso pensar em dinheiro antes de ganhar o dinheiro, não depois que ganhar. Tem gente que fala, não, vou me preocupar primeiro em ganhar dinheiro. Eu queria que você. Aí eu já estou puxando aí o Alan, especialista em dinheiro, para trazer uma luz para a gente aqui. bom, o que me fez pesquisar muito a respeito desse tema, primeiro, claro, eu queria saber como lidar com o meu próprio dinheiro, né? Eu gostava muito de ler sobre as empresas e tal. Sempre gostei muito disso. Não entendia nada de mercado, mas eu gostava de entender como é que as empresas funcionavam. Por que que as pessoas investiam em empresas? Por que que as pessoas não colocavam nos seus próprios negócios? Enfim, era uma pancada de perguntas que eu tinha. E eu falava entender, mas por que que essas pessoas que estão aqui, elas continuam aqui? Por que que eu vejo o dono das Casas Bahia, por exemplo, que começou pequenininho e cresceu de uma forma assustadora? Por que que existem pessoas que saem lá de cima, vêm para baixo? Por que que tem pessoas de baixo, vêm para cima? E tem pessoas que literalmente não saem do lugar. E eu comecei a me aprofundar nesse tema, li alguns livros e passei a entender um pouco, né? Pude perceber que a nossa economia, o nosso povo, ele é muito influenciado pela questão do consumo, né? A gente vê propaganda Hum, atrás de propaganda o tempo inteiro, né? De modo que a gente, se não consumir, se a gente não ter aquela roupa de marca, se a gente não ter o celular do ano, se a gente não ter o carro do ano, a gente é, de certa forma, excluído ali de uma sociedade, né, que cobra esse tipo de consumo da gente. E por isso as pessoas acabam se. Olha minha mãe. cadê a mamãe, As a pessoas. Maria? Tá ali, ó. Ela. Então, essa pessoa, para se sentir inserida em um meio, ela, ela acaba, às vezes, gastando o que não tem para fazer parte desse meio. Então, eu tentei pautar minhas pesquisas no que motiva essas pessoas a fazer isso. Por que que ela quer fazer parte desse meio? Então, isso envolve uma questão de autoconhecimento, da pessoa passar a entender o que ela busca de verdade, né, explicando de uma forma bem sumária, né, para a gente ganhar tempo. Eu percebo que as pessoas, na verdade, elas não estão buscando aquilo porque elas querem aquilo, né? Não estou buscando um celular porque eu quero um celular. Eu estou buscando um celular porque eu quero fazer parte de um grupo de pessoas que têm aquele celular. Eu quero me sentir visto, né? Talvez essa seja a palavra. E, e daí eu busquei entender. Eu falei, bom, primeiro, eu não quero, né? Eu procurei estudar para mim no sentido de falar, meu, eu não quero fazer parte de um grupo que tem um celular do ano. Eu não quero fazer parte de um grupo que veste a roupa mais cara. Eu quero fazer parte de um grupo que consegue viver bem com aquilo que ali tem e
e é feliz com isso, né? Claro, a pessoa tem que buscar mais, eu acho que é importante você querer mais, mas eu acho que antes de você querer buscar mais, você tem que saber administrar o que você tem. Senão, se você não sabe andar num carrinho pequeno, quando você pegar um carrinho grandão, você Você capota. falou tudo, Alan, tudo. Quando eu falo para os jovens aprendizes, eu cheguei a ter jovens aprendizes e falaram, não quero mais trabalhar. Aí ele já estava, eu falei, mas o que que aconteceu? Ganhei muito pouco, muito pouco dinheiro. Não vale a pena, não, sabe? Aí eu falei, é pouco Sim, dinheiro? É muito pouco, Tchê. É muito trabalho para muito pouco dinheiro. Aí eu falei assim, tá, trabalhar é para quê? É para ganhar dinheiro. E ali ganha muito pouco. E aí eu falo assim, ó, se não tá, se é pouco dinheiro e você não consegue administrar o pouco dinheiro, não vai estar pronto para administrar muito dinheiro. Porque é isso, né? Se esse pouco dinheiro não tá dando para você, você não consegue administrar porque é muito pouco, então não tá apto ainda a administrar mais. É igual responsabilidade. A gente dá pequenas responsabilidades para os jovens, para ver como eles vão lidando. E aí ele fala, ah, não, eu queria uma coisa mais importante. Não, primeiro você tem que dar conta disso aqui. Para depois a gente perceber que dá conta e aí vai. Eu acho que dinheiro é a mesma coisa também, né? A gente começa com nada, aí vem a mesada ou aquela, né, a primeira coisinha que vem, depois vem o primeiro salário, que é uma ajuda de custo. Mas se eu entender que eu consigo administrar essas pequenas e começo a sentir esse gosto que você falou, né? Esse interesse de descobrir estratégias, de fazer perguntas, de falar assim, gente, eu tenho jovens que terminam o programa de aprendizagem e eles têm poupança para a faculdade. Poupança para falar, olha, eu quero entrar em tal faculdade. E eu tenho jovens que terminam o programa de aprendizagem endividados, sujando, com o nome deles sujo, porque gastou mais do que poderia. sim. E tem. A bateria está acabando aqui. E tem um ponto aqui que é bastante interessante, que era uma visão minha e que eu tento sempre fazer as pessoas olhar por esse lado. Estou só preparando o fio aqui, tá? Porque vai acabar. O que acontece? Eu sempre falo para as pessoas, para você ter uma organização de vida, né, financeiramente falando, não dá para você simplesmente falar, eu vou guardar dinheiro. Se você não tiver um propósito pelo qual você vai se obrigar a guardar dinheiro, você simplesmente não vai fazer. Você vai guardar um mês, 2 meses. No terceiro mês você já vai ver uma promoção e você vai falar, poxa vida, eu tô com dinheiro guardado. Aquela promoção ali, eu acho que rolou um match aqui, Entendi. sabe? Então, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: você tem que projetos de vida, né? A gente sempre fez no NAI aquelas gincanas de como você se vê daqui a 5, como você se vê daqui a 10 anos. E você precisa, a pessoa, né, que quer se organizar financeiramente, ela precisa ter essa noção. O que que eu quero, financeiramente falando, daqui a 5 anos? O que que eu quero daqui a 10 anos? Né, eu conversava durante a última faculdade com algumas pessoas sobre casamento, por exemplo. Eu falava, e aí, você pretende casar? Você pretende, né? Você já tem carro, você mora ainda com seus pais, mas logo menos você está saindo, né? Você tem um projeto? Aí as pessoas falavam, eu tenho, daqui a 5 anos eu quero ter uma casa, por exemplo. Aí eu Uhum. perguntava, você sabe quanto custa uma casa? Sei. Eu falei, você junta dinheiro? Como é que você faz? E aí? As pessoas não falavam, não junto, né? Porque eu tô aqui com o carro gasta, né? Eu saio, eu gasto no jantar, eu gasto num bar, enfim, gasto em qualquer lugar. E eu falava, mas cara, como é que. Me explica essa conta aí. Como é que Vai comprar essa casa, né? você quer uma casa daqui a 5 anos, você quer casar daqui a 5 anos, você quer realizar um projeto daqui a 5 anos, se hoje você não está preparando o seu plantio para você colher lá na frente? Mas, pessoal, quando chegar lá na frente, a gente vê, eu falei, mas cara, não é assim. Não tem, não tem como a gente esperar as coisas caírem do céu. A vida é uma eterna ação e reação, né? A gente age de alguma forma com a vida e a vida reage de alguma forma, dessa mesma forma com a gente. Se a gente planta arroz, a gente vai colher lá na frente arroz.
Então, esse foi um outro insight que eu tenho. Se eu tenho um projeto para o futuro, eu não tenho que esperar esse futuro chegar. Eu não tenho que esperar os meus... Se eu tenho 25 anos, quando eu tiver 20... se eu tenho 20, quando eu quero chegar a 25, eu quero ter isso, eu não posso esperar os 25 para eu pensar em ter isso. Eu tenho que pensar nisso agora. Então eu tenho que já ir me preparando para chegar lá nos 25 e estar apto para receber aquilo que eu quero. Uau, Alan. Nossa, pena que ó, tem perguntas, mas o nosso tempo já está acabando. Quero agradecer profundamente a sua disponibilidade, a sua generosidade. Você se voluntariou a falar, né? Você me procurou e falou, Tieme, eu gostaria de dar meu depoimento, eu gostaria de compartilhar também a minha história com os jovens do NAIA. Eu falei, então vamos marcar. E aí eu vi, né, essa disponibilidade, eu falei, então vamos marcar, contar essa história que está inspirando. Presta atenção, Alan. Agora com a tecnologia, isso aqui está gravado e vai para o YouTube. E isso aqui vai ser assistido e reassistido de forma infinita daqui para frente. Não só para inspirar os jovens, mas para inspirar todas as pessoas. Você tem noção disso? A gente está aqui eternizando essa tua linda história, o teu ciclo completo, a tua sabedoria. Sim. É um sentimento de gratidão que eu tenho. É o mínimo, como eu falei, o mínimo que eu posso fazer por tudo que eu recebi, por ter chegado onde eu cheguei, que talvez para muita gente pode ser pouco, mas para mim é uma vitória imensa, né? Quem conhece um pouco da minha trajetória de vida sabe que a gente passou umas dificuldades tremendas, assim, e hoje aquela pessoa que cresceu ali numa favela, que cresceu vendo N realidades, hoje ela conversa de igual para igual com qualquer pessoa, que ela conseguiu concluir 2 faculdades, conseguiu os primeiros diplomas da família, realizou um grande sonho que ela tinha de viajar para fora, né? Conseguir viajar para fora 2 vezes. Então, assim, com tanta coisa que eu consegui, eu tenho eu falo que tem um certo mérito meu, talvez, mas assim, é muito em função de uma mãe que me deu o suporte que eu precisava para eu conseguir ir à frente, ir adiante. É muito em função de uma série de pessoas que se voluntariaram para passar um conhecimento, em função de pessoas que convivem comigo no meu trabalho e que sempre estão dispostas a também doar um pouco do conhecimento. Então, assim, eu sou muito grato por todos vocês, né, voluntários, e eu tento retribuir da forma que for o melhor possível, assim, tamanho carinho que eu recebi ao longo da minha vida. Oh, meu Deus, a gente tá aqui todo chorando, eu, Camila, todo mundo que tá assistindo aqui, que tinha... Dona Maria, né, que é a tua mãe, que orgulho, né? Que orgulho, parabéns, Sim. Dona Maria, por ter esse filho maravilhoso e ter emprestado ele pra gente, né? Porque quando disponibiliza ele pro mundo, tá emprestando também pra gente poder compartilhar, aprender. E agora tá eternizado, inspirando outras pessoas, não somente os jovens, mas principalmente os jovens, né? Então, vai pro YouTube, daqui a pouco depois eu mando o link no nosso canal, Caia na Real PTE. Se tiver mais gente que vocês conheçam, jovens que se interessem, que nos siga aqui no Instagram. Essas e outras histórias emocionantes que para inspirar os jovens de novas possibilidades, tá bom? Agradeço a todos, só aprendendo, olha lá, a Elisa falando que só aprendendo, só alegria. E, gente, é muita emoção. E você já é um grande líder porque você demonstra gratidão de uma forma concreta. Essa é a base de pessoas líderes, pessoas que constroem um mundo melhor. Beijo, tchau, tchau, tchau. Obrigada, Alan. Beijo, obrigado.